O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Celebramos hoje, meus irmãos e irmãs, a festa do padroeiro dos diáconos, São Lourenço. Poderíamos até nos perguntar assim, né? Mas não deveria ser Santo Estevão? Uma vez que Estevão foi o primeiro mártir e também o primeiro diácono, um dos primeiros diáconos, ordenado justamente pelos apóstolos. Ora, Santo Estevão ganha um outro título, de protomártir da igreja, isto é, o primeiro mártir. É como se fosse o padroeiro de todos os que viriam depois. Porém, Lourenço tem uma vida diaconal exemplar. Ele era da igreja de Roma, justamente por isso, diácono do bispo de Roma, o Papa Xisto II. A vida inteira dedicada à oração, aos pobres e à liturgia. A tal ponto que narra no Santo Ambrósio que quando o Papa Xisto II foi sentenciado de morte a ser martirizado também, Lourenço lhe disse: eu também o seguirei, porque nunca oferecestes um sacrifício sem o qual eu estivesse ao seu lado para ajudá-lo. São Xisto II diz a ele que o Senhor lhe reservaria coroa maior. E de fato, 3 dias depois da morte do Papa Xisto II, o imperador obrigou que a igreja de Roma, a diocese de Roma, entregasse a ele os seus bens. E Estevão então compareceu no prazo estabelecido com os pobres, enfermos, coxos, doentes de todo tipo, e disse ao imperador: aqui está a riqueza da igreja. Eles são o nosso maior bem. Isso provocou uma ira tremenda no imperador, que mandou que Estevão fosse morto numa grelha. Exatamente isso mesmo. Ele virou churrasquinho humano, me desculpe dizer assim. Colocado numa grelha para ser assado vivo. E assim, ele oferecendo o seu corpo às chamas, entregou a Cristo tudo. Até poderíamos ouvir dos lábios de Estevão canção semelhante àquela que o padre Jonas Abib compôs: tudo te entreguei, nada me restou. Porque Estevão deu tudo pelo tudo. Deu tudo sem negar a sua fé. Porque apresentou não só para o imperador, mas para toda a igreja, de todo tempo e de todo lugar, a nossa verdadeira riqueza. Ao celebrarmos hoje São Lourenço, padroeiro dos diáconos, elevamos a Deus uma singular prece por todos aqueles que se consagram a Ele pelo serviço. O diaconato é uma ordem do serviço, em especial os diáconos permanentes. Aqui na arquidiocese temos uma graça singular de termos numerosos diáconos permanentes.
Por isso elevamos a Deus, por intercessão de São Lourenço, preces, para que tão numerosos quanto eles são, sejam também a força do seu testemunho, a fim de que, servindo com caridade, e aqui com amor, um amor envolvente, ao altar, na mesa do sacrifício, a palavra, partilhando o pão da palavra e, sobretudo, a mesa dos pobres, os nossos diáconos aprendam de São Lourenço qual é o maior bem da igreja. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, olhando para Lourenço, fico eu pensando o quanto que nós estamos, às vezes, desfocados do nosso essencial. Nosso Senhor, no Evangelho, interpela-nos de uma maneira que nos desinstala. Quem não está disposto a dar tudo pelo tudo não receberá o céu. E entender isso faz com que nós compreendamos que a verdadeira riqueza da igreja, como alguns muitas vezes arrogam, não está nos nossos bens patrimoniais, nas nossas casas de missão, nos nossos templos, muitos belos, muitos suntuosos. Não está também naquilo que nós possuímos e que pode ser mensurado pelo valor econômico. O maior bem da igreja continua sendo mal entendido e desprezado. A riqueza da igreja são seus filhos. Somos nós, os batizados. Se a gente não entende isso como São Lourenço entendeu, a gente não consegue servir qualificadamente. Porque a gente coloca o projeto pastoral acima do povo. A gente coloca as nossas contas a pagar, as nossas reformas, os nossos planejamentos acima do verdadeiro bem. E no final das contas, o Senhor não nos chamou para fazer obras. Se o Senhor tivesse chamado-nos para cuidar de bens patrimoniais, Ele tinha criado uma empresa, Ele tinha criado uma organização de infraestrutura. Mas o Senhor nos chamou enquanto igreja para anunciarmos com o nosso testemunho o céu e levar muitas pessoas a experimentar o seu amor. Talvez por isso muitos de nós não entendemos o nosso lugar, porque queremos cuidar das coisas da igreja e não queremos cuidar da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Apegamo-nos à aparência, como dizia ontem no nosso encontro de turma o padre Gilmar, a quem com muito carinho também deixo o meu abraço, está se preparando para estudar patrologia em Roma. Ele disse: às vezes é mais fácil cuidar de coisas do que de pessoas, fazendo uma crítica àquilo que às vezes nós vivemos com muita frequência nos bastidores da igreja, onde se preocupam mais com sacos de cimento, com planilhas e com infraestrutura do que verdadeiramente com as pessoas. É muito mais cômodo para nós padres, por exemplo, ficar atrás de uma mesa de escritório do que sentado no banco da confissão. É muito mais cômodo para nós padres, muitas vezes, cuidar apenas do que chega até nós, do que ir às casas dos enfermos, dos doentes, das pessoas que precisam. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra, a partir do testemunho de São Lourenço, que tudo isso que a igreja talvez coloca como essencial não é o fundamento. O fundamento é justamente aquilo que não, às vezes, é medido pela lógica do mundo: a vida de cada pessoa. E a gente só consegue ir ao encontro das pessoas que Jesus ama, com o mesmo amor que Jesus ama, quando a gente perde amor próprio, quando a gente perde amor àquilo que é nosso. É necessário fazer pouca conta, meus irmãos, da nossa vida. Pensem vocês, se Lourenço tivesse um amor apaixonado por si mesmo, ele nunca teria tido a coragem que teve de dizer com tamanha franqueza: eis aqui, imperador, esse é o maior tesouro que nós temos. Porque ele pensaria: se eu fizer isso,
eu vou sofrer uma punição severa, vou ser preso, vou ser morto. No entanto, não foi esse o testemunho de Lourenço. Lourenço foi para a grelha, mas foi para a grelha com uma convicção de que estava semeando a sua própria vida mortal para colher imortalidade. Porque, como nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo, quem conserva a própria vida vai perdê-la, mas quem a perde ganha um grande tesouro no céu. A gente só consegue ir, como disse eu, ao encontro do verdadeiro tesouro da igreja quando a nossa honra, quando as nossas preocupações, quando a nossa paixão por nós mesmos ocupa o segundo lugar. Porque o que ganhamos quando escolhemos fazer o que o Senhor pede que façamos? Ganhamos muitas vezes inimizades, más compreensões, calúnias, difamações, problemas, e isso ninguém quer. Porém, só dá fruto o grão que morre. Quando estivermos dispostos a aprender com São Lourenço, a dar tudo, pelo tudo que é Jesus, então, meus irmãos e irmãs, nós entendemos que o nosso serviço não é para nós mesmos, nem o nosso serviço é para uma instituição. O nosso serviço é para aquele que veio fazer o maior de todos os serviços, dar a sua vida em resgate de todos. Que São Lourenço nos ajude, meus irmãos e irmãs, a não termos reservas de tempo, de recurso, de saúde, de vida, de história para nosso Senhor Jesus Cristo. Que São Lourenço nos ensine a entregar tudo com generosidade, porque o único necessário nós já o temos e ele se oferta totalmente em nossas mãos cada vez que nos aproximamos deste altar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.